Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez aqui, vamos iniciar a nossa aula sobre medidas de tendência central, dicas do professor. Bom, vamos começar falando sobre moda, média e mediana. Moda é uma das medidas de centralidade, ou seja, é o valor da variável de maior frequência. Imagina que nós temos aqui então como exemplo 4 turmas, turma A, B, C e D, onde temos alguns alunos aqui, nota dos alunos. Então, na turma A, nós temos alunos que tirou 0, aluno que tirou 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você veja que qual é a nota de maior frequência aqui? Não tem. Todas as notas têm apenas uma única frequência, uma única contagem aqui. Então, moda não há, ou seja, uma distribuição amodal. E já na turma B, percebe-se que nós temos alunos aqui que tirou 2, 4, 5, 6 aqui, ó, dois alunos tiraram 6, então a nota que mais prevalece aí é a nota 6 com maior frequência, ou seja, duas notas 6. Então a nossa moda, resposta 6, uma distribuição, uma única moda unimodal. Um exemplo para a turma C, veja que nós temos dois alunos que tiraram nota 6 e também temos dois alunos que tiraram nota 10. Então, qual a resposta? 6 e 10 para moda. Moda, 6 e 10. Duas, bimodal. E na turma D, alunos que tiraram 5, duas vezes, 6, também dois alunos, e 8, dois alunos. Então, a nota que se repete mais aqui não é nem o 5, nem o 6 nem o 8. São exatamente as três notas. Então, a moda é 5, 6 e 8, trimodal. E assim sucessivamente, tá? Se o 8 aqui aparecesse 3 vezes, por exemplo, aí a moda seria apenas o número 8. Tudo bem? Moda é muito simples, muito tranquilo. A média também é um velho conhecido nosso, tá? A média ela é representada pelo x, uma barra em cima, chamado x barra, para médias amostrais, né? E aqui a média nada mais é do que um número já é conhecido de nós todos, mas para constar aqui na explicação, ela representa o termo de centralidade do conjunto de valores, tá? Do conjunto de números. Então, nós temos uma amostra, por exemplo, aqui x1, x2, x3, até n números. Por exemplo, quantos tamanho de amostra que você quiser, 10, 15, 20 elementos. Então a média vai ser somar o primeiro elemento, vamos chamar de x1, o segundo elemento de x2 e assim por diante, até o último elemento. Se a nossa amostra tiver 20, será x20 com o valor do último elemento, dividido pelo número de elementos, 20. Então, você pode representá-la desta maneira ou de maneira mais simples, com essa fórmula aqui da média, desculpa. Então, o símbolo de somatória, onde o i é o nosso índice, né? Ele começa no 1, que é o primeiro, e vai até o n, que é o nosso último, ou enésimo termo, e no caso do exemplo que eu estou citando aqui, 20, né? Então, i vai de 1 a 20, onde x1 mais x2 mais x3, que é a somatória de todos, até x20. Tá? Dividido por n, por 20 no caso. Vejam exemplos aqui embaixo. Idade de 5 crianças apenas, para ficar fácil, tá? 1 ano, 4, 8 e 10 anos. Então, a média aí é muito simples. Meu x1 é 1, meu x2 é 2, e assim vai até o meu 5, que é o x10, dividido por n, 5. São 5 elementos. Então, vai dar a soma aqui 24 sobre 5, 4,8 é a minha média. Veja que pelo gráfico do Minitab, eu fiz um gráfico de dot plot aqui, um gráfico feito para poucos elementos aqui, poucos valores, onde eu tenho aqui uma régua que ele cria, aqui apenas dois elementos, não aparece aqui o número 1 na régua, mas enfim. Então nós temos aqui os dois elementos, um único idade do bebê, 4 anos, outro único bebê com 8 anos de idade, um bebê com 10 anos de idade. Veja que há uma distribuição aqui, mas a média está aproximadamente 4,8, mais ou menos aqui, perto de 5. Então x barra igual a 4,8 representa aqui nesse valor aqui a medida de centralidade, de equilíbrio entre esses valores. Tá? A mediana, que é a nossa última aqui, média, moda e mediana,
A mediana divide simplesmente um conjunto de valores ou de dados em duas partes de igual número de observações. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Altura de 9 estudantes. Pegar um número ímpar aqui, né? O N, nosso N aqui é de 9 estudantes. Precisamos colocar eles em ordem ou crescente ou decrescente. Chamamos isso de hall. Então, colocando ele em ordem, vamos colocar em ordem crescente aqui, onde nós temos o primeiro elemento com 1,20 m de altura, o segundo elemento com 1,22 m, o terceiro estudante 1,23 m, assim por diante até o último aqui que tem 1,30 m. Verifiquem que está disposto em ordem, crescente aqui no caso. Enfim, se nós colocarmos eles em ordem, a minha mediana, se você percebe aqui, que seria qual delas? Aqui veja, um elemento, 2, 3, 4 elementos à esquerda de 1,26 e 1, 2, 3, 4 elementos à direita de 1,26. Então, o número 1,26 é um elemento bem central, de tal forma que os dispostos em uma ordem, 50% estão à sua esquerda e 50% estão à sua direita. O número ímpar aqui é fácil, né? Então nós já sabemos que é diretamente 1,26. Tá? Aqui, os dados descritivos, né? Uma estatística descritiva aqui, o Minitab que faz, né? Então ele fez automaticamente a média e a mediana para a gente desse conjunto de valores aqui. Considere agora que o aluno, deixa eu juntar aqui um duplo clique aqui no Word, só para grudar, que fica mais fácil a verificação. Verifique agora que esse último elemento, esse último aluno aqui, 1,30 m, o aluno mais alto, eu vou trocar ele por um outro aluno, mas agora a altura dele é de 1,80 m. Percebe-se que 1,80 m é uma altura que se destoa muito das demais, né? Verifique que esse primeiro caso aqui, eles são até parecidos, as alturas, né? Apesar que um aqui tem 1,20 m, aqui 1,30 m, né? Entre o menor elemento e o maior elemento, que é a diferença de 10 centímetros aqui, né? A nossa amplitude máxima aqui. Mas veja que aqui a amplitude é muito maior, veja, vai para 1,80 m. Eu simplesmente retirei 1,30 m para 1,80 m. Então, isso daí, esse 1,80 m ele destoa muito dos outros elementos. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos calcular a nossa mediana. Vejam vocês que a nossa mediana não muda. 4 elementos à sua esquerda, 4 elementos à sua direita, ou seja, 50% para cada lado, 1,26 continua a mesma coisa. Mas é claro que isso daqui, se nós fôssemos tirar a média desse conjunto de valores, ela com certeza seria alterada, né? Então a nossa média, ela iria aumentar agora, vejam vocês, pelo Minitab, deu 1,3111. Por que eu falo pelo Minitab? Porque às vezes você usa o Excel, eles têm uma certa diferença entre si, faz parte do programa, tá? Mas enfim, isso aí é irrelevante aqui para o nosso caso, diferença mínima, tá? Então a nossa mediana continua sendo a mesma, mas um valor discrepante à sua direita vai puxar a média para a direita, para ele, claro. Entendeu? A mesma coisa se fosse um valor muito inferior aqui, tá? Ia puxar a média para cá também, como se fosse um cabo de guerra, enfim, tá? Então esse 1,80 seria até um número mais atípico entre os demais, que ele puxa a média, mas não puxa a mediana. Ou seja, o que nós aprendemos de lição aqui então? Que a mediana não é sensível a valores extremos. Valores extremos no nosso conjunto de dados, pode ser que a média então não é uma variável que representaria bem uma média desses conjuntos, tá? Então, uma mediana aqui contém valores extremos, chamados também de outliers, ou valores discrepantes, seria mais indicado. Então, a mediana é mais indicada nesse caso. Tudo bem? E aqui eu tenho com vocês aqui uma amostra do exemplo, né, gráfico dos dois casos. Veja que o último caso aqui, ó, eu tirei o elemento 1,30 m daqui, ó, pode ver que está faltando ele aqui, só que não é mais 1,30 m, deixa eu ver aqui, 1,30 m, isso. Eu tirei 1,30 m, fui para 1,80 m, ou seja, eu
flutuou muito do conjunto de valores aqui. Ele puxa a média, mas não puxa a mediana. Tá? Sempre ordenando para a mediana. Enfim, tudo bem, pessoal? Então, existem alguns cálculos aqui para fazer a mediana, tá? Entre eles, nós temos que verificar se o número de elementos, o nosso n, ele vai ser ímpar, no nosso caso 9, né? É um número ímpar, ou par. Tá? No nosso caso, falando de uma maneira mais, digamos assim, mais técnica, né? Fica muito evidente você usar essa fórmula aqui, né? Se fosse usar uma fórmula, você colocaria o número de elementos, no caso 9, mais 1 sobre 2, para saber que isso aqui é apenas para saber qual que é a posição da minha mediana. 9 mais 1, 10 dividido por 2 dá 5, ou seja, esse 5 é a nossa quinta posição na mediana. O que nós teríamos que fazer? Simplesmente nós teríamos que contar aqui a nossa quinta posição. 1, 2, 3, 4, 5, e essa é a nossa posição para mediana. Então, a resposta, a quinta posição, 1,26. Ou tem um outro jeito aqui também. Se você também pode optar por fazer, que eu opto muito por esse daqui também. Bom, saber os dois jeitos. Mediana é 50, sabemos que é 50% do total de elementos. Então, 50% é 0,50 vezes o n é 9, 0,50 vezes o número de elementos, no caso é ímpar, 9, aqui é independente. Tá? 0,50 vezes n vai dar 4,5. O que eu quero chamar a atenção é que se der um número com vírgula, daqui é a posição, tá, gente? A nossa mediana vai ser exatamente a próxima posição inteira, que é a quinta posição. Então, voltando aqui, então se deu com vírgula, aqui ó, poderia ser 4, deu 4,5, mas pode ser 4,1, 4,9, enfim, deu com vírgula, digamos assim. Então, a nossa próxima posição inteira, aqui no caso é a quinta posição. Então, quinta posição, 1, 2, 3, 4, 5. Então, está aqui também, você pode optar por essa maneira. 1,26, tanto faz. Vejam vocês agora, digamos que vamos fazer com o n par agora, vocês devem estar se perguntando, né? O n par, podemos optar por qualquer um dos dois métodos. Vamos verificar os dois, você opta pelo aquilo que você acha melhor. Então, quando o n é par, você vai ter que usar esta fórmula aqui. N sobre 2 mais n sobre 2 mais 1, tudo isso dividido por 2. Fosse a média de um valor com o próximo, né? N mais 1, o mais 1 é o próximo desse daqui. Então, veja, se o nosso n for 8 elementos, 8 dividido por 2 vai ser a quarta posição, e 8 dividido por 2 mais 1 é a quinta posição. Então, vai ser a nossa mediana vai ser a média entre a quarta e a quinta posição. Ou seja, a quarta posição mais a quinta posição dividido por 2. Qual é a quarta posição? Aqui porque eu ranquei isso daqui, né? Isso daqui nós iríamos como se fosse arrancar ele daqui, né? Ficaríamos só com esses elementos. Por isso que eu falo que deu 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso. Tá? Digamos que tira um daqui. Então, são 8 elementos. Nossa mediana, pode perceber que ela está entre 1 e 25 e 26. Visualmente, a gente sabe que está entre 25 e 26, é 1,255, claro. Só fazer a média entre esses dois aqui. É um número que não aparece aqui, ficaria bem no meio aqui, ó. Tá? Mas usando a fórmula, funcionando a fórmula, então ficaria o quê? N sobre 2, tem 8 elementos, dividido por 2, 4. 8 elementos, dividido por 2, 4. 4 mais 1, quinta posição. Dividido por 2, então vai ser a quarta posição mais a quinta. 1, 2, 3, quarta posição, mais a quinta posição, dividido por 2, dá 1,255. Tá? Se você quiser usar a fórmula, claro que com poucos elementos assim é fácil, você aponta o dedo aí, você sabe. Mas isso aqui vai ser muito bem-vindo aí mais para frente. Ou usaríamos também 50% do total de elementos. 50% de 8, veja agora que deu um número inteiro, não deu com vírgula. Deu 4. 4 é o número inteiro. Então, quando dá número inteiro, vale a regra. É ele mais o próximo dividido por 2.
tá? É isso que nós temos que fazer a diferença. É ele mais o próximo dividido por 2. Ou seja, a quarta posição mais a quinta posição dividido por 2. Então deu 1, 2, 3, a quarta posição, porque deu o número inteiro, mais o próximo inteiro, 1,26, dividido por 2, vai dar 1,255, tranquilamente, tá? Então, aqui as observações finais, falando que a mediana não sofre influência de valores extremos, que eu já falei, né? E, enfim, aqui só mais alguns comentários, mas fiquem à vontade depois para vocês lerem aí e me perguntarem, tá? Nós vamos falar um pouquinho agora também de percentis e quartis, tá? Vou gravar agora o nosso próximo vídeo para não ficar muito grande aqui, tudo bem? Depois vamos continuar no próximo agora, tá? Deixa eu fechar aqui.